Uma das modalidades de investimentos que chegou para ficar, caiu no gosto do investidor brasileiro, são os ETFs, que nos últimos anos se expandiram bastante, trazendo diversas alternativas, diversas opções para o investidor comum, o investidor pessoa física, ele possa diversificar o seu portfólio, o que antes era bem restrito aos investidores qualificados, profissionais, o investidor que ia para o exterior montar a sua carteira. Hoje, o investidor pessoa física que está começando, ele pode diversificar o seu portfólio, ele pode investir em um ETF e trazer uma diversificação mais interessante. E neste conteúdo, vamos falar especificamente de um ETF, o Alug 11, um ETF que podemos nos posicionar no mercado americano, mais especificamente no mercado imobiliário americano, se posicionar em mais de 174 REITs. Vamos ver aqui tudo sobre o Alug 11, as suas vantagens e desvantagens. Vamos falar sobre IR, como usar a estratégia de ter ETF no portfólio. E lá no final do vídeo, você será capaz de determinar se o Alug 11 é uma boa alternativa ou não para se ter no seu portfólio de longo prazo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vou dar um ótimo, excelente motivo para se inscrever no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento e você vai aprender tudo neste canal sobre investimentos para o longo prazo, sem oba-oba, com os dois pés no chão. Vamos aprender tudo o que é necessário para ser um investidor eficiente para o longo prazo. E vamos com tudo aqui falar do Alug 11. O Alug 11 é um ETF, Exchange Traded Fund, um fundo de índice. E o que é um fundo de índice, Alexandre? Ele é um fundo que acompanha, de gestão passiva, ele acompanha o resultado de um outro indicador, de um outro ativo. E no caso do Alug 11, ele está vinculado, ele está atrelado ao VNQ, Vanguard Real Estate. E o VNQ ele está posicionado em mais de 174 REITs americanos. Investindo no VNQ, estamos nos posicionando ao mesmo tempo em mais de 174 REITs. E o que são os REITs? Os REITs são o Real Estate Investment Trust, são os fundos imobiliários americanos. E o VNQ ele tem mais de 45 bilhões de dólares sob gestão lá nos Estados Unidos. A gente vai conhecer aqui um pouquinho mais sobre o VNQ. Eu tenho no meu portfólio, no final aqui eu vou falar a minha estratégia, por que eu carrego o VNQ na minha carteira. E hoje podemos aqui no Brasil investir no Alug 11, que está atrelado ao VNQ, ok? Então é isso que a gente vai aprender. E os REITs são empresas donas de empreendimentos imobiliários, geradores de renda, muito parecido do que a gente tem aqui dos fundos imobiliários nossos aqui no Brasil. E os REITs ele tem a obrigação de pagar 90% dos seus resultados aos cotistas. E vamos conhecer aqui um pouquinho os setores que o VNQ investe e também de onde vem a sua receita, qual que é a sua diversificação. Vamos aqui ver alguns exemplos de setores dos REITs que estão na carteira do VNQ. Temos aqui o setor residencial, também temos o setor comercial, então são REITs que investem nesse segmento específico. Também temos REITs que investem no segmento industrial e também temos REITs que investem em locais para armazenar data center, aqueles centros de processamento de dados que nos últimos anos, pelas empresas de tecnologias, cresceram muito pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos. Também tem REITs de torres de celular, de hospitais e clínicas, também tem de plantações e fazendas e de terrenos. Então vejam que investindo em um ETF só, temos REITs que investem em diversos segmentos. Olhem aqui a diversificação. E aqui a gente tem alguns exemplos de empresas com participação lá no VNQ e consequentemente traz aqui essa possibilidade para o Alug 11. Então tem REITs especializados, REITs de hospitais, como eu disse, de escritórios, industriais, residenciais, REITs de comércio. Aqui estão alguns exemplos de empresas
que são clientes desses REITs, que alugam esses espaços desses fundos. Vamos conhecer agora a composição do VNQ que traz para o nosso Alugue 11 aqui no Brasil. Da composição, 38% do seu portfólio de REITs são do segmento especializado, 15% de residencial, 11% industrial, 10% vem do varejo, 4% escritório e 11% de outras modalidades. Então vejam aqui a diversificação. Vamos olhar um pouquinho para a receita do VNQ, de onde que vem a sua receita que ele paga os seus cotistas. Temos aqui um histórico de 20 anos de receita. Aqui a gente pode perceber nesse gráfico e que as possibilidades, os segmentos há 15, 20 anos atrás eram mais restritas. Tínhamos somente aqui escritório, industrial, retalho, residencial e diversificado. E foi aumentando ao longo do tempo, principalmente aí hospedagem, nos últimos anos, REITs específicos, principalmente aqui de data centers do setor de tecnologia. Então foi mudando um pouquinho essa receita e esses REITs foram acompanhando. E esse fundo, esse ETF, ele investe em todas essas possibilidades. Quais são as características do Alugue 11 que nós temos aqui no Brasil? O Alugue 11, ele investe em cotas do VNQ. Então, por obrigação aqui, tanto na sua lâmina de início, ele tem a obrigação aqui de ter 95% de cotas do VNQ. E o resultado lá de oscilação do nosso VNQ, o Alugue 11 vai acompanhar. E o nosso VNQ lá nos Estados Unidos, ele tem uma taxa de administração, uma taxa anual de 0,12% ao ano. Então essa é a taxa do VNQ, ela é bem baixinha, não é? E o nosso Alugue 11 aqui, ele tem uma taxa de administração de 0,48%. Então, se eu somar as duas taxas, tem uma taxa total aqui de 0,6% ao ano. Quem foi o formador de mercado aqui do Alugue 11 foi a Credit Suisse. E a data de início da sua negociação foi em 29 de outubro de 21, que a gente pode ver aqui. E quais são as vantagens de se investir no Alugue 11? Ao meu ver, a maior delas é a praticidade. Podemos investir no Alugue 11 pelo home broker da sua corretora, de forma bem tranquila, como você negocia um fundo imobiliário aqui. Uma ação você pode utilizar lá seu home broker, você não precisa abrir conta em outra corretora, qualquer tipo de burocracia. Você mesmo pode investir, tem acesso a esse tipo de ativo. Uma outra vantagem é a diversificação. Comprando apenas um ativo, um ETF, ele está posicionado em diversos ativos ao mesmo tempo. Essa é a grande vantagem do ETF que o nosso Alugue 11 também tem. Outra vantagem do Alugue 11 é possível dolarizar a carteira. Investindo nesse ETF, nós temos uma partezinha da nossa carteira em dólar. Está atrelado à variação cambial. Isso traz uma certa proteção para o portfólio, ok? Essas aqui são as vantagens. Quais são as desvantagens de investir no Alugue 11? O Alugue 11 investindo aqui e não tendo uma conta numa corretora no exterior e não investindo diretamente no VNQ, por exemplo, lá no exterior, temos uma taxa de administração maior. Tem o 0,48% a mais, como eu disse, para ter o Alugue 11 em carteira. Essa é uma desvantagem. E qual é a outra desvantagem? Você investindo somente aqui, não tendo uma carteira no exterior, você tem o seu patrimônio totalmente no Brasil. Então está dentro da regulação do país. E ao meu ver, uma vantagem é você ter o seu patrimônio, pelo menos parte dele, fora do país, não estando sob as regras do governo local aqui no Brasil, e a gente tem uma certa diversificação tendo o nosso patrimônio fora. Então essa aqui é uma desvantagem, nada grave, o investidor iniciante não tem que ficar se preocupando muito com isso, mas a gente tem que citar aqui para o investidor de longo prazo o que é melhor para ele. E outra questão aqui que tem uma desvantagem para o Alugue 11, você não vai receber os dividendos investindo no Alugue 11. O VNQ lá nos Estados Unidos, ele paga dividendos. Isso aí vai cair dentro do ETF e o próprio ETF vai reinvestir esses dividendos, ok? Então você não recebe diretamente. E o VNQ lá em 2020 ele fechou com dividend yield de aproximadamente 3,5%. Só para a gente estar sabendo aqui mais ou menos
quanto que a gente receberia de dividendos. E qual que é o imposto de renda investindo em ETF? É simples, é da mesma forma que nas ações, é 15% sobre o lucro. Comprou, vendeu com lucro, tem 15% de IR que a gente tem que recolher, tem que fazer a DARF e pagar no banco. E não tem faixa de isenção como nós temos os 20 mil reais lá nas ações. E qual que é a estratégia de se investir no Alug 11? Ao meu ver, é uma ótima possibilidade de diversificação de portfólio. Então a ideia é comprar um pouquinho desse ETF junto com outros aqui e fazer uma forma de diversificação de portfólio. Então você tem ativos descorrelacionados, o Alug 11, um outro ETF, por exemplo, o IVVB11, a gente pode ter certa diversificação no portfólio para carregar esses investimentos para o longo prazo. Então não é para ficar negociando, comprando e vendendo. Isso é a minha opinião. É ter um pouco na carteira e esquecer, deixar lá, deixar fazer a função que é de diversificar e trazer aí um portfólio mais estável. Você tendo esses ETFs na carteira ajuda um pouquinho na volatilidade do portfólio. Vai variar menos que o mercado, a sua carteira vai ter o menor risco e vai ser mais segura para o longo prazo. Olha que interessante. E como que eu invisto nessa parte de exposição aos REITs? Eu tenho o VNQ lá no exterior. Eu tenho na conta na corretora separada e eu invisto diretamente no VNQ. Vou mostrar para vocês aqui a composição só dos ETFs da minha carteira no exterior. Então eu tenho lá o ETF, o VUL, o que está atrelado ao SP500, é um fundo de índice também, um ETF que está atrelado ao SP500, as 500 principais empresas lá nos Estados Unidos. Tem o IAL, que é a minha posição em ouro, tem o VNQ, 20%, dá 19,6% aqui da carteira, e eu tenho aqui um outro ETF que posiciona em empresas na Europa, principalmente no Reino Unido. Então essa aqui é a minha carteira somente de ETFs lá no exterior. Qual que é a minha posição em VNQ? Eu tenho um pouco mais de 620 dólares no VNQ e que está com uma rentabilidade aqui na minha carteira só no VNQ de 37,4%. Eu invisto desde 2019 no VNQ, no finalzinho de 2019 eu tenho cotas do VNQ, eu venho comprando e essa aqui é a minha posição para carregar para o longo prazo. Então um pouquinho da minha carteira para a gente vai carregando e faz a função aqui de diversificação. E você tendo essas posições, a gente percebe que quando o mercado cai, a sua carteira ela vai se comportar um pouquinho diferente, ela vai cair menos que o mercado, vai te dar mais tranquilidade para carregar as suas posições. Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, pega esse vídeo aqui, compartilha com um amigo que está investindo também, joga no grupo da família, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!